Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme seja o momento em que você vai estar assistindo esta videoaula. E eu, com muito amor e carinho, eu quero começar diferente esta videoaula. Eu quero começar fazendo uma breve oração por você, meu amado, minha amada, e por mim, que vamos estar juntos nessa videoaula aprendendo sobre a palavra de Deus. Amém? Deus amado e Deus querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço agora em comum acordo com o meu irmão e com a minha irmã que está ouvindo, que está vendo essa ministração, meu Pai, eu te peço agora, nós te pedimos juntos, meu Senhor, a revelação e a inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas, na leitura e na meditação da Tua palavra. Sê conosco neste momento, Pai, nos abençoando e nos dando, meu Deus, o entendimento devido para a qual o Senhor tem nos chamado, para esta obra que o Senhor tem nos comissionado, e desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Então, como é de costume, pegue a sua canetinha, pegue a sua folha de papel e não esqueça da sua Bíblia, né? Hoje nós vamos, de uma maneira pausada, nós vamos falar sobre a parábola do samaritano, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37, tá bom? Mas nós vamos estudar esta palavra em duas etapas, porque esta parábola, ela tem como centro, como pano de fundo, o samaritano e suas ações, mas tem também um outro personagem que nós queremos juntos falar um pouco sobre ele, tá bom? Então eu vou fazer uma breve leitura com você, você com a sua canetinha na mão, com a sua folha de papel na mão e a sua Bíblia, vai acompanhando comigo a leitura e vai marcando. É bom a videoaula porque você pode voltar e ouvir novamente, rever e, enfim, estudar pausadamente. Amém? Leia comigo aqui, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz o seguinte: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sublinhe esta frase comigo. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Sublinhe esta frase. Verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? Verso 27. A isto ele, o intérprete, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Então Jesus lhe respondeu. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Verso 29. Ele, o intérprete da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é
o meu próximo. Paro aqui para a gente poder fazer um comentário sobre este cidadão. Quem é este cidadão? O intérprete da lei, ou seja, um fariseu, um estudioso da lei. Né? Vamos aqui passo a passo, né? De uma maneira mais pausada. Né? Vamos aqui retirar desses versículos algumas coisas que vão nos trazer um vasto entendimento. Será que nos dias de hoje, no seio da igreja, nas congregações, existem esses intérpretes? Existem esses fariseus? Vamos analisar aqui passo a passo. Vamos começar vendo o verso 25. O verso 25, quando eu pedi para você sublinhar, e você sublinhou, diz assim: e se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Pois é, uma pergunta impertinente, feita por alguém que já sabe a resposta. Né? O que é o intérprete da lei? O que era o intérprete da lei? O intérprete da lei eram homens doutos, homens instruídos, homens que estudavam de dia e de noite as letras apenas. O conhecimento histórico, o conhecimento religioso das Escrituras do Antigo Testamento. Pois se você lembrar, né, após a ressurreição de Jesus e após o estabelecimento da igreja, no livro de Atos capítulo 3, é que começa a ser escrito o Novo Testamento. Então até aqui existiam esses homens, os intérpretes da lei, os homens que escreviam, os homens que doutrinavam, os homens que apontavam, os homens que julgavam. Né? E hoje, será que existem esses homens ainda no nosso meio? O que você acha? Bom, nós vemos também hoje muitos homens, muitos crentes letrados, muitos crentes com vasto conhecimento histórico, porém com pouca revelação da palavra do Senhor Jesus. E essas pessoas, elas se comportam da mesma forma que os intérpretes da lei. Elas só têm um único objetivo: de colocar outros irmãos à prova, de intentar perguntas impertinentes a outros irmãos para colocá-los à prova. Somente. Mais nada. Né? E a referência para nós fugirmos dessas pessoas, anote aí, abra um parêntese na pergunta. E se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Abra um parêntese e escreva. Carta de Tito, capítulo 3, dos versículos 8 a 11. Fecha parênteses. Essa é a referência, esta é o ensinamento de Paulo para nós fugirmos dessas pessoas que são questionadoras. Verso 26, Jesus responde a ele com uma pergunta, como nós lemos. Ele faz uma pergunta como herdar a vida eterna. E Jesus lhe responde com uma outra pergunta. E Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Ora,
Ele responde no verso 27. O que ele responde no verso 27? Verso 27, quando diz: a isto ele respondeu, ele é o conhecedor da lei. Sublinha, a isto ele respondeu. Parêntese, referência, Deuteronômio capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. O que está escrito lá, João? Está escrito lá a repetição dos 10 mandamentos. Coisa pouca, a repetição dos 10 mandamentos. Porque na primeira, as tábuas foram quebradas. Beleza. Verso 28. Jesus paciente, amável. Jesus lhe faz um elogio e lhe dá um conselho. Jesus diz: corretamente, fazes isto e viverás. Quando o homem responde, Jesus fala: olha, poxa, legal, respondestes corretamente, faz isso e você viverá. Mas esse camarada, no verso 29, ele não se dá por satisfeito ainda, né? Ele faz outra pergunta indecorosa. Esta é uma pergunta indecorosa. Ele diz assim, querendo ele se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí, eu paro aqui para fazer um comentário com você. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas dessas pessoas que agem dessa mesma forma. Elas já sabem o que devem fazer, mas só querem saber o que você pensa sobre esse ou aquele assunto. Na verdade, essas pessoas, elas não estão interessadas em praticar a revelação da palavra. Elas querem apenas a interpretação da letra de acordo com as conveniências dela. Então ela vai jogar para você a responsabilidade de dizer para elas o que é certo e o que é errado. Talvez algumas delas já tenham até algum conceito, né, de como praticar o seu próprio cristianismo. Mas ela, como não quer ser partidária só daquele raciocínio, ela quer agregar outras pessoas ao mesmo raciocínio delas. Embora elas tenham já o conhecimento do que é certo, mas elas não querem fazer. Elas se justificam até o último gás para poder ter uma resposta de assim, opiniões, né? E a referência para nós fugirmos e até mesmo fazer como Jesus, aconselhar depois de perguntas impertinentes e perguntas indecorosas. Nós temos uma boa referência aqui. Grife lá na pergunta do rapaz, verso 29. Querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí tu abre um parêntese e põe lá, Provérbios capítulo 3, do verso 27 e verso 28. Fecha o parêntese. Essa é a resposta que você dá para uma pessoa que lhe faz uma pergunta impertinente e uma pergunta indecorosa sobre este assunto. O que devo fazer? Quem é o meu próximo? Como devo ajudar? O que eu faço? Tratando-se de um assunto desse. Do verso 30 ao verso 35, acontece
a parábola. Jesus conta a parábola. Jesus fala sobre o samaritano, ou seja, esse é o segundo personagem dessa parábola. Personagem esse que nós vamos falar sobre ele na segunda ministração, né? Hoje nós falamos sobre o primeiro personagem dessa parábola, que é o intérprete da lei. Talvez tenha passado desapercebido para você e para mim, né, que eu vim prestar atenção nesse camarada agora de um tempo para cá e fiquei bem entusiasmado em poder estar dividindo essa ministração com você, porque também estou aprendendo. E esse é um personagem interessantíssimo, e sem esse personagem não haveria a parábola do samaritano. Jesus não lhe contaria a história, o acontecimento do samaritano, que por sua vez também envolvem 4 pessoas: o samaritano, o levita, o sacerdote e a vítima. Aliás, 5 pessoas, porque tinha o dono da hospedagem. Mas isso fica para a segunda aula. Então vai lá comigo no verso 36 e 37. Após Jesus lhe contar a parábola, lembre-se, verso 29, ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? Ele sabe quem é o próximo dele, mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir de você. Ele quer te pegar no laço. Mas você que é um crente bom e tem a revelação da palavra e busca sabedoria, você já tem a resposta certa para lidar com essas pessoas no amor. No amor. Então, no verso 36 e 37, aonde se resume a história, diz assim, Jesus dizendo, verso 36. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus é tremendo, né? Ele faz uma pergunta envolvendo os 3, o sacerdote, o levita e o samaritano. E o camarada, no verso 37, não tinha mais saída. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui a gente vai finalizando, porque Jesus, após contar a parábola para ele, Jesus lhe fez uma pergunta fatal: em quem te parece ser o próximo da vítima? Qual dos 3 para você está mais claro que é o próximo? E ele, o letrado, o crente, intérprete da lei, o fariseu, sem argumento nenhum, não tinha mais argumento, ele reconhece e se cala. Ele reconhece aquele que exerceu misericórdia. Aquele que exerceu misericórdia. Entendeu? Então Jesus, mais uma vez, com amor, Jesus dá um conselho para esse homem: vai e procede tu de igual modo. É assim que nós devemos fazer, meu irmão. Sempre. Sempre trazer na ponta da palavra, na revelação da palavra, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo questionado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo interpelado, você tem como trazer uma suave resposta, com amor, mas com muita sabedoria. E eu digo para você, grifa esta frase: vá e procede tu de igual modo. Abre um parêntese, escreve do lado, Provérbios 2,
do versículo 1 ao versículo 6. Repito, nessa frase de Jesus, vai e procede tu de igual modo. Abre um parêntese, escreve aí Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Destaque para o versículo 6. Nós temos as armas nas mãos, meus amados. A palavra lida, meditada e principalmente revelada. Não somente estudada, não somente letrada. É de grande valia o conhecimento teológico, o conhecimento histórico. Agrega porque tem que ser junto o histórico e o teológico, entendeu? Mas principalmente o conhecimento da revelação, da sabedoria. Neste versículo base que nós acabamos de ver junto aqui, Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao verso 6, você vai entender que tudo está na sabedoria revelada por Deus. Aquele que pede, aquele que clama, aquele que lê a sua palavra, aquele que estuda a sua palavra e lhe pede sabedoria e revelação, ele, o Senhor dessa palavra, não nega jamais. Então, a primeira parte dessa parábola do samaritano, nós estamos vendo agora, tá? Nós destacamos aqui um personagem eminente nessa situação, que é o intérprete da lei. Lembrando que sem ele, nesta trama, nesta situação, não apareceria a história do samaritano. Tá bom? Então saiba que para tudo há um propósito. Nosso Deus é bom e ele tem vitória para aqueles que o buscam genuinamente. Quero agradecer a você e desejar para você a graça e a paz do Senhor Jesus no seio da sua família, na sua vida financeira, afetiva, familiar, profissional e principalmente na sua vida espiritual. Fique com a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim permitir.